Esta é uma entrevista com João Seixas, gravada no dia 18 de dezembro de 2025, na Galeria Miguel Nabinho, e que faz parte da série de entrevistas Que País é Este? Olá, João, muito obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista e vamos começar com a pergunta sempre, que é: se tu fosses o Moisés, aqui vou adaptá-la ligeiramente, porque vamos falar de cidades. Se fosses o Moisés, qual era o mandamento que tu aplicavas a Lisboa? E o mandamento pode ser teu. Habitação para todos. Habitação para todos. Ok, então vamos falar bastante sobre isso, mas antes queria só perceber como é que foi a tua formação, o que é o João Seixas para lá do currículo académico e o currículo também a trabalhar em câmaras e a trabalhar junto das cidades. O que é que... Se quiseres falar, vamos simplificar, porque senão ficas assim um bocado perdido. Primeiro diz-me o que é que foi o teu percurso académico. Ok. Bom, Tu andavas no São João de Brito? Diz? Tu andavas no São João de Brito? Não. Não. Eu fiz a Só minha... fazer aqui um parênteses, que é o João Seixas, é a pessoa que eu vou entrevistar, que conheço há mais anos. Eu acho que devo ter conhecido o João Seixas quando eu tinha 3 anos, e ele pouco mais tinha, porque ele, acho que é ligeiramente 1 ou 2 anos mais velho do que Exatamente. eu. Portanto, eu conheço desde que eu tinha 3 anos. É verdade. Mas na Portela de Sacavém. Na Portela de Sacavém, exatamente. O Aeropredo era o número 72, nono direito do meu andar, E os meus o primos Tommy era o também. nono esquerdo. Exatamente. Bem, o meu percurso, de forma sucinta, não apenas académico, talvez, porque a formação académica é obviamente essencial no percurso de uma pessoa, mas também a formação de vida, para além da academia, também nos faz crescer, creio eu. Bom, eu tirei o curso de Economia. Bom, antes disso, claro, fiz aqui toda a escola em Lisboa. Tirei o curso de Economia, a licenciatura na Universidade Católica Portuguesa, e após tirar a licenciatura, durante algum tempo trabalhei como economista em empresas, trabalhei inclusivamente na PricewaterhouseCoopers, uma empresa de consultoria, etc. Mas, ao fim de pouco tempo, rapidamente percebi aquilo que de facto eu gostava mesmo, que às vezes demora a sedimentar. Eu fico sempre surpreendido quando vejo aquelas pessoas que dizem que perceberam o que queriam aos 10 anos, ou aos 9, ou aos 12. Acho extraordinário. Talvez tenha sido o que estávamos a conversar há pouco, porque nós crescemos em nossa juventude numa época em que tudo estava a abrir muito, ou muitas coisas a abrir. E, portanto, havia... Pós 25 de Abril. Exato. Portanto, havia várias opções, não era apenas uma ou duas, não é? O mundo estava, de facto, a abrir bastante. E ao contrário do que em muitos aspectos acontece hoje em dia. Claro. Portanto, enfim, eu acho que fui para a Economia na altura porque a Economia era uma, e é, das molas do mundo, das molas reais do mundo, para o melhor e para o pior. Não diria para o pior, nem para o melhor, não diria desta forma, mas é de facto, com todas as luzes e sombras que tem, digamos assim. O dinheiro. Não apenas dinheiro, a economia é uma ciência social. Eu sei, mas é muito o dinheiro que está por trás da coisa, não é? Hoje em dia, cada vez mais, e é esse desequilíbrio claro. que... A grande dúvida sempre é se é hoje em dia ou se foi sempre, não é? Bom, há alturas em que foi menos. Claro. Isso é uma questão super pertinente, podemos até falar agora um bocadinho nada sobre isso, que é, eu tenho sempre dúvidas sobre essa afirmação. Essa afirmação é muito constante. E eu vejo pessoas da minha idade e mais velhas a dizerem isso, que é, se tu visse um telejornal nos anos 70, aquilo não se falava tanto de dinheiro, não se falava tanto dessas coisas e não sei o quê, não sei o que mais. Já agora gostava de perceber qual é que é a tua posição em relação a isso. Mas então termino a parte do percurso. Se quiseres vai a esse sítio e depois voltas ao percurso. Não, porque eu acho que se calhar está ligado, não é? Está muito ligado, vai nesse sentido. Eu percebi melhor aos 25, 26, 27 anos aquilo que realmente eu gostaria, aquilo a que realmente eu gostaria de me dedicar, que são as cidades. E por 2 ou 3 aspectos. Primeiro, pelo meu grande gosto, diria mesmo amor, e é verdade, dito desta forma, a Lisboa. E ter percebido, na altura, que a atenção que em Portugal se dava às cidades, como ainda acho muito, hoje em dia, mais de 30 anos depois, é ainda muito parcial e com muito pouco conhecimento do que é que realmente são as cidades.
Nessa altura, anos 90, decidi largar tudo e ir para o estrangeiro, fazer um mestrado. Estive a ver onde é que poderia ser mais interessante, selecionei 3, um em Geneve, um em Harvard e um em Londres, e mandei cartas para os 3. Passado uns tempos responderam-me a dizer que aceitavam nos 3, mas eu escolhi aquele onde eu achava que conjugava bem uma relativa proximidade com aquilo que eu queria estudar melhor, que eram as cidades do sul da Europa e sobretudo Lisboa, mas ao mesmo tempo também com uma certa equidistância para a aprendizagem mais forte lá, exigente, e com um ritmo forte de aprendizagem, de estudo, e aí fui para Londres, para a London School of Economics, estudar Urban Planning. Ok. Quando eu Isso era um mestrado, era um programa de mestrado. Programa de mestrado. Quando eu saio da Pricewaterhouse, o diretor da Price, quando eu falo com ele, diz: vai para Londres estudar um MBA e tal. E eu: não, vou estudar Urban Planning. O que hoje em dia é relativamente comum nós termos estes percursos bastante diversos, e as gerações mais novas ainda mais, mas na altura, quer dizer, Urban Planning... Era estranho. Estranho. E eu fui estudar para Londres Urban Planning, depois regressei com o mestrado, tive uns tempos cá, mas depois quis continuar a aprendizagem e o estudo, e fui para Barcelona fazer o doutoramento em Geografia Urbana, precisamente com uma tese sobre o governo da cidade de Lisboa. Portanto, foi um percurso, estou aqui a resumir bastante, mas que me permitiu consolidar melhor o estudo, a leitura, a aprendizagem pedagógica nas aulas, etc., para depois materializar melhor naquilo que eu hoje em dia faço e gosto imenso de fazer, que é ser professor, e, ao mesmo tempo, procurar também ajudar a melhorar as políticas urbanas das nossas cidades. Em Lisboa, eu tenho escrito sobre Lisboa e tenho trabalhado sobre Lisboa, mas não apenas sobre Lisboa, sobre as cidades em geral e não apenas já portuguesas. Trabalho também com a Comissão Europeia sobre políticas urbanas, etc. Portanto, de uma forma resumida, é esse o percurso. E, portanto, por isso, muitas vezes já agora é que dizem: mas você é economista ou geógrafo? Porque eu tirei o mestrado em Londres no Departamento de Geografia e o doutoramento em Barcelona no Departamento de Geografia. E eu digo: eu sou economista e geógrafo, ou geógrafo e economista, as duas coisas, portanto, que se interligam. Qual é que é? Já existe a categoria do urbanista? A teoria do... Já existe a categoria. Sim, a claro. categoria do geógrafo. Sim. E tu sentes-te mais geógrafo, mais urbanista? Qual a diferença entre os dois? Geógrafo. E qual é a diferença? A diferença é que o urbanismo, que é uma ciência relativamente recente, quer dizer, quando digo recente em relação à história da humanidade, Claro. tem 60 e tal anos. Século Digamos assim. XIX. A primeira pessoa a usar o termo urbanismo foi o Ildefonso Cerdá, que fez a famosa grelha do Ensanche de Barcelona. Mas claro que se desenhava já há séculos antes as cidades. Baixa Bombalina, tens as minhas E coisas. muito antes, a famosa grelha hipodâmica, que é do hipódamo de Mileto, na Grécia Antiga, antes de Cristo, já era uma grelha ortogonal e que nós ensinamos aos nossos alunos e que estudamos. Mas, quer dizer, mas de uma forma ampla, a estruturar não apenas cidade em termos morfológicos, desculpa o termo, físicos, edifícios, ruas, espaços públicos, etc., mas também a vida urbana que vai acontecer naqueles territórios, não é? Isso acontece sobretudo a partir do século XVIII, XIX, de facto, não é? O urbanista, hoje em dia, é uma ciência, é um especialista que, sobretudo, trabalha em termos de urbanismo, de facto. Desenho, mas não é apenas desenho morfológico, é também desenho social, comercial, de mobilidade, etc. Já a geografia é uma ciência bem mais ampla, que conjuga as questões biofísicas com as questões da humanidade, do desenvolvimento, das populações, da economia, da sociedade. Portanto, é uma ciência muito mais transversal. Não sei se me expliquei com isso, mas... Sim. No fundo, quase o urbanismo é uma subcategoria dentro da geografia. E da arquitetura. A arquitetura. Não diria que é não é justo. Não. O urbanismo é uma ciência muito importante. Não, mas no sentido em que é uma parte com que a geografia tem que lidar. Não é? Sim. E o urbanismo tem evoluído também.
porque as necessidades das cidades são cada vez mais diversas e variadas e, portanto, as escolas de urbanismo também têm evoluído de uma forma muito interessante até hoje em dia. Diz-me só uma coisa, que é, no teu doutoramento em Barcelona, não é? Certo. Tu disseste que foi sobre Lisboa. Foi. E sobre soluções para Lisboa. Não e sim. Então, diz-me lá o que era. Em vez de sim e não. Pronto, até porque será interessante. Isto é em 1900 e quê que tu fazes este... Eu faço doutoramento em 2007. Pronto, há muitos anos, não é? Por isso é interessante perceber o que é que foi o teu ponto de vista, a conclusões é que chegaste e se elas se adaptam hoje em dia também ou se mudou muito, porque Lisboa mudou muito, não é? Desde 2007 até hoje em dia, não é? Lisboa, na altura, já estava a mudar bastante. Já estava a começar a mudar, não é? Hoje em dia está a mudar muito mais. Muito mais. Então, acho que é um bom sítio para podermos começar. Bom, perceber o que é que tu quando fizeste. se faz quando se uma pessoa se predispõe a fazer uma tese de doutoramento, em princípio tem um tema que lhe interessa, que o preocupa e tem uma questão. Os meus alunos, aliás, os meus orientandos de doutoramento vêm ter comigo para eu os orientar. Eu digo, muito bem, vamos ajudar, vamos construir em conjunto de trabalho. Qual é a sua questão? Não é tanto qual é a área ou o tema. Eu quero fazer uma tese sobre as questões de habitação em Lisboa. Ou quero fazer uma tese sobre as questões ecológicas. É o que é que o motiva. É mais a questão. À volta de um tema pode haver dezenas ou centenas de questões. E a minha questão é, Lisboa é bem ou mal governada? Isso foi a questão que tu puseste. Sim. Estávamos em pleno consulado camarário de quem, em 2007? Não, em 2007 foi quando eu terminei. Então, pronto, começaste em 2004? Sim, 2004. Ok. Por aí. Quem é que era o Presidente da Câmara? Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes. Eu pensava que era ele, mas não tinha Sim, certeza. mas desde cedo, a minha visão geográfica, de geógrafo, fez com que eu colocasse desde logo à partida que Lisboa não é apenas um município. Ok, é tudo que está à volta. Lisboa é um sistema Okay. amplo. Vai aqui até Sintra, até Setúbal, até Vila Franca. Miguel, se quiseres, a influência É Portugal. de Lisboa e os que influenciam Lisboa, em última análise, chega ao planeta inteiro. Sim, está bem. Claro. Mas temos que fazer algumas que fazer, fronteiras, claro. é evidente. Fronteiras políticas, administrativas, geográficas, sociais, de conhecimento, etc. Por exemplo, uma fronteira muito comum hoje em dia nos estudos da geografia é até que ponto é que uma pessoa pode estar a viver num determinado local e trabalhar noutro. Portanto, a distância casa-trabalho ou casa-estudo define muitas vezes os nossos cotidianos. Mas também isso está hoje em dia a ficar blurred, a ficar difuso por causa do teletrabalho, por causa do nomadismo digital, por causa do aumento das migrações, que pode estar num local e a trabalhar para uma empresa ou para uma instituição do outro lado do mundo. Tudo isso também está a ficar diferente. Mas Lisboa é, pelo menos, a grande região de Lisboa, como tu Que é disseste. isto que eu dizia. Vai até Cascais, vai até Vila Franca, vai até Setúbal. Vai até Torres Vedras, vai até Setúbal, sim. Ok. Mas, enfim, se colocares aí em cima dessa equação as questões económicas, por exemplo, as plataformas logísticas, Sines e toda a economia e toda a questão logística de Sines, uma parte importante vai para a grande região de Lisboa. As praias do Algarve, muitas vezes, estão interligadas com as migrações constantes, não é? Sazonais, que vêm de Lisboa. Portanto, esta influência, as esferas de influência, não são complexas, e como eu digo aos meus alunos, complexo não é complicado, complexidade é uma grande riqueza, mas são muito interessantes de analisar e que hoje em dia eu acho que estamos bem melhor do que estávamos há 20 ou 30 ou 40 anos, temos do conhecimento do que tudo isto é, mas ainda temos muito a trabalhar. Mas isto, voltando à tua questão, então, eu percebia que a cidade era isto, portanto, e queria estudar. Portanto, antes de ir diretamente à resposta da questão, se Lisboa está ou tem as condições para ser bem governada, tive que perceber quais eram os grandes desafios e as grandes questões de Lisboa. E antes disso, então, tive que perceber o que é Lisboa. Portanto, a tese de doutoramento foi à volta destas questões. O que é a cidade,
o que é Lisboa, quais são as grandes questões urbanas que temos hoje em dia, início do século XXI, e finalmente ver o que é que Lisboa tem, que instrumentos, que forças, que bloqueios, que fraquezas é que Lisboa tem para lidar com tudo isto. Portanto, a tese foi à volta disto. E que conclusões é que chegaste? O que é que a tua tarefa trouxe para o mundo? Cheguei a conclusões que ainda hoje mantenho. Ok. Que há um diferencial enorme, não em todas as dimensões estudadas, mas em muitas delas, entre aquilo que a cidade pede e pode dar e aquilo que e as estruturas políticas e administrativas com que a cidade neste momento tem. Cidade barra região barra metrópole, se quiseres. Que ainda há grandes diferenciais. Portanto, tu estás a dizer que há poucas estruturas para servir as pessoas ou que as estruturas que existem na Câmara não são as adequadas? Na Câmara, nas juntas de freguesia, na área metropolitana, a frase pode parecer injusta. O trabalho que é feito hoje em dia e desde há muitas décadas nas câmaras municipais, nas instituições variadas, públicas, parapúblicas, ONGs, associações, até empresas privadas, para trabalhar sobre a cidade e sobre questões urbanas, é muito meritório. Aliás, até diria que é mais meritório, tendo em conta que têm poucos recursos, ou recursos difusos e não mais adequadamente distribuídos face ao que é preciso. Portanto, é muito meritório. Mas sim, ainda hoje, num país chamado Portugal, as cidades têm muita pouca autonomia para tratarem das suas grandes questões. Portanto, centralização. Esse é um ponto importantíssimo. Somos um país extraordinariamente centralizado, politicamente e culturalmente. Trabalhas muito na área da cultura, portanto também é uma questão sensível e eu dou também muita importância à cultura como esteio de pensamento, de inovação, de emancipação e, portanto, também Portugal é um país muito centralizado, muito centralista ainda e, só para te dar um número, de toda a despesa geral do Estado, a despesa que é responsabilidade dos municípios é cerca de 12%. Pior que nós, só a Grécia, 6, 7%. Depois, a seguir a nós, a Irlanda. Claro que isto tem a ver com a história dos países. Um país como Espanha, sempre muito regionalista ou regionalizado, ou um país como a Alemanha, profundamente regional também, tem uma estrutura de administração e política muito diferente. Com certeza, mas estão muito melhor preparados para os desafios do território, das cidades e do local que há hoje em dia. Quem? Estes países cuja história lhes permitiu com que os recursos e as autonomias próprias dos poderes locais e os poderes urbanos tenham outra capacidade de que nós aqui em Portugal não temos. Mas os espanhóis, tu dizes que são super centralizados. Os espanhóis já são relativamente regionalizados. Estão bastante... Ao contrário do que os meus amigos da Catalunha costumam dizer e queixar-se, estão bastante bem comparados com as cidades portuguesas. Ok. Claro que sim. Mas diz-me uma coisa, que eu numa entrevista que ouvi tua, tu dizias que Portugal é um país que foi feito pelo Estado, não pelas pessoas. Não pela nação. Não pelos povos. Não pelos povos. Pelo Estado. Portanto, ou seja, foi feito muito por decreto. Era isto que no fundo queria dizer. Por política. Pronto, é a mesma coisa, não é? Pronto. Sim. Pronto, o decreto tem um ar mais... e por política tem um ar mais humano. Mas é a mesma coisa, mais ou menos, não é? Portanto, foi o poder central que disse como é que o país deveria evoluir, não é? Mesmo os descobrimentos é isso, não é? Os descobrimentos é uma decisão política, acho eu, na visão que eu tenho da história, é claramente uma visão política. Absolutamente. Pronto. E os modelos não foram os portugueses que disseram assim, me apetecer e descobrir o Brasil. Não, foram os reis, prepararam a coisa. Não, sim, e a sociedade corresponde da melhor opção. E a sociedade depois responde, não é? Claro. De uma forma mais natural ou mais obrigada a... Por isso, o que eu te pergunto é, isto entra um bocadinho em conflito. Primeiro, eu queria perceber, tu achas que isso foi bom para Portugal? Bem, não sou historiador,
Leio e analiso a história, gosto muito, e, portanto, cada época tem que ser avaliada de acordo com determinadas condições da própria época em que está. Eu cingir-me-ia mais, se me permites, mais às questões mais contemporâneas. Sim. Não estava a pensar em pós-descobrimentos. Não me atrevo a dizer se os descobrimentos para Portugal foram bons ou maus. Claro, Claro. É a história que nós temos, Claro, exatamente. É o passado que nós temos, com todas as luzes e todas as sombras, Claro. E é com isso que nós temos que viver. Exatamente. Já agora, uma metáfora, não é uma metáfora, é uma comparação mais que pertinente com aquilo que eu digo sempre aos meus alunos, que é: a cidade não é uma folha em branco. Não vais desenhar um bairro novo ou uma reabilitação de uma determinada rua ou avenida ou um bairro sobre o nada. Existe um passado, que é o presente, que é até hoje. E, portanto, tudo isto também nos condiciona, não é? Positiva e negativamente. Agora, falando de termos contemporâneos, o que estamos a falar, face aos desafios que a sociedade tem hoje em dia, que, no meu entender, são profundamente urbanos, ou seja, as questões da habitação, as questões da diversidade nas cidades, as questões da densidade. Eu gostava depois de explicar um bocadinho o conceito da densidade para quem nos ouve, que é muito importante para o caso de Lisboa, para qualquer cidade do mundo, mas para o caso de Lisboa em particular. A forma como nós vivemos uns com os outros, no espaço, nos territórios, nos bairros, é hoje em dia extraordinariamente importante, por vários fatores. Diferente da época industrial. Muito diferente da época industrial. E perante esses fatores, nós temos uma estrutura do Estado, da administração pública, muito desequilibrada face a atender aos desafios que devem estar nos espaços pertinentes ou nas escalas pertinentes. Dou-te vários exemplos. A metrópole de Lisboa é um grande ecossistema que deve, em muitas áreas, ser vista como um todo. Nos transportes e da mobilidade, nas questões ecológicas. Por exemplo, temos o maior estuário da Europa aqui, o estuário do Tejo. Quem governa o estuário do Tejo? Várias entidades diferentes, separadas entre elas. Portanto, há aqui um diferencial muito grande. E na escala mais próxima, por exemplo, a escala de bairro, quem é que governa o bairro? Quem gera o bairro? Gerir ou governar, quer dizer, deve ser cada vez mais com as pessoas, quanto maior proximidade há. Com as juntas de freguesia, ainda com muito pouco recursos e poderes. Apesar de tudo, aí fizemos uma reforma há cerca de 15 anos, que foi muito importante. Portanto, isto para dizer, com um Estado profundamente centralista e que dificilmente disponibiliza recursos e competências para as escalas mais territoriais, é mais difícil tratar, de facto, das questões. Repara, não é apenas a questão da regionalização, mas a regionalização também é importante. Portugal não tem regiões democraticamente eleitas, ainda hoje, e basta ir por aí fora ao longo da Europa e ver que Espanha tem, França tem, Itália tem, Bélgica tem, Holanda tem, Alemanha tem, Reino Unido tem. Todos têm. Países geograficamente maiores do que nós. Bélgica e Holanda não. Não, Bélgica e Holanda não. Suíça eu não ouvi não. Bélgica e Holanda. Okay. Dinamarca não. E Portugal é diverso o suficiente para ter estas questões. Portanto, isto para mim é uma questão importante. Portanto, uma parte da tese e do trabalho que eu ainda faço hoje em dia teve a ver com isso, não é? Mas não só, teve a ver também com a capacidade ou a incapacidade de Lisboa como cidade e como metrópole conseguir construir futuros. Esperança. Isso é muito importante, no meu entender. Já vamos a esta parte. Diz-me só, na outra parte, no fundo, a tua tese chegava à conclusão que, para já, o sistema de funcionamento da cidade não era adequado, primeiro porque era muito central, ou seja, que havia pouca autonomia. Começava logo na autonomia do Estado para com os municípios e depois dos próprios municípios para as juntas e para os bairros, etc. E que isso complica muitas coisas, porque as pessoas depois estão a falar de números, não é? Enquanto que eu estou na minha rua e sei que aquilo está sujo. E se eu puder falar e responsabilizar um tipo que toma conta da minha rua, tudo aquilo se vai funcionar melhor, etc, etc. Pronto, mas depois a gente agora posso pôr isto um bocado no lado da comédia, que é,
E a gente vê como é que os condomínios funcionam. Sim. Pessimamente. Sim. Uns melhor, outros pior. Mas aí também devia ser uma política municipal. Ok, apoiar os condomínios Sim. em apoio técnico, em apoio de melhor gestão, Ok. de como os condomínios podiam ser muito mais fluidos, eficazes e cada cidadão, cada condómino, perceber a vantagem que pode haver num condomínio que funcione bem. Isso também é uma responsabilidade do poder público, no meu entender. Não exclusiva, deve competir depois à sociedade. Mas tu achas que os municípios deveriam legislar sobre os condomínios ou só aconselhar? Como é que poderia isso funcionar? Cada área de política tem que ter os seus pesos e medidas em termos de legislação, gestão e liberdade. Liberdade não. E deixar a sociedade e o mercado funcionarem livremente, chamemos-lhe assim. Não é? Na gestão dos condomínios, eu diria que devia haver uma certa obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade de cada edifício ter um condomínio, como existe. Mas isso já é obrigatório. Já, é isso. Com determinadas regras, a partir do momento em que isso já é obrigatório, então poderia haver um programa para apoiar a boa gestão, a boa técnica dos condomínios. É tão simples quanto isso. O problema dessas coisas é sempre tu aumentas a máquina, não é? Não aumentas a máquina. Redistribuis. A máquina está muito desequilibrada. Em que sentido? É bom porque os nossos municípios, e no caso em particular o município de Lisboa é exemplar nesse aspecto, quer dizer, aumentou muito os seus recursos em determinadas áreas que eram importantes há 30 ou 40 anos e hoje em dia há uma série de outras dimensões da cidade que são muito importantes de atender e de tratar e com poucos recursos. E que continuam a gastar imenso dinheiro em coisas que já não são assim tão importantes. Exatamente. É isso que estás a dizer. Exatamente. Mas isso é um problema político, difícil às vezes de resolver, porque tens as corporações que não deixam... Sim, quer dizer, há aquela famosa frase que eu adoto mais ou menos de que temos instituições do século XIX para problemas do século XXI. Não é bem assim. Não é bem assim. No caso do poder local, poder urbano, estes desequilíbrios ou estas desigualdades são mais evidentes porque precisamente são próximos das pessoas. Se o buraco é arranjado ou se aquela praça está sem manutenção ou aquele jardim sem manutenção, as questões mais próximas são, por natureza, mais evidentes, são bem ou mal governadas. Faz todo sentido perceber-se isso. Mas, para além disso, como eu disse há pouco, hoje em dia uma parte muito importante dos direitos sociais, dos direitos da nossa emancipação e da economia são cada vez mais questões urbanas. E, portanto, a grande visão da cidade que Lisboa queremos em 2050, ou que Porto, para não falar apenas de Lisboa, ou Coimbra, ou Viseu, ou Évora, etc., eu diria mesmo em termos nacionais, o que é que queremos para as cidades portuguesas daqui a 30 ou 40 anos? Isso devia estar bem pensado, bem discutido, bem debatido, com a maior parte de pessoas possível, para chegar às pessoas e nós percebermos que estamos a pensar nisso como sociedade, estamos preocupados com isso e vamos tomar políticas nesse sentido. E eu, infelizmente, vejo que isso acontece muito pouco. E num tempo como vivemos hoje em dia, em que estamos perante um passado que nós todos vivemos, mas que já não volta. E que foi diferente. E um futuro, como dizer, cheio de nevoeiro, muito inseguro. É muito importante dar estabilidade, não diria estabilidade, dar confiança, perspectivas de futuro a toda a gente. E isso acontece mais facilmente outra nas parte questões da tua tese, não é? Sim, capítulo era sobre como construir visões estratégicas. E como é que era? Quais eram as soluções? Sim, bom, é preciso criar uma estrutura. Dirás, como disseste há pouco, isso é mais despesa pública. Sim, é mais despesa pública, mas é uma despesa pública que compensará largamente, no meu entender. Criar estruturas que preparem planeamento estratégico, como existe para as empresas. Planeamento estratégico, mas agora não é para as empresas, é para as cidades. E a Câmara não tem esse gabinete? Teve. No tempo do Jorge Sampaio, nos anos 90. Tinha mesmo uma direção municipal do planeamento estratégico. E que funcionava bem? Sim. O que é que implementou? Bem, fez o primeiro plano estratégico de Lisboa de 1992,
coordenado politicamente pelo Jorge Sampaio, mas tecnicamente por um homem que eu gostei de conhecer, eu conheci, já faleceu, António Fonseca Ferreira, que mais tarde foi o presidente da Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Val do Tejo, e que criou-se uma direção municipal de planeamento estratégico, de pensar a cidade. Se quiseres, como uma empresa faz, não é pensar a cidade como uma empresa. A Câmara de Nova Iorque tem isso, não é? Tem. Claro. E a Câmara de Paris também. Nova Iorque até há uma história curiosa, Claro. que é... Porque as pessoas acham sempre que as coisas nos Estados Unidos foram todas feitas pelo mercado e isso é uma das grandes mentiras da história da América. Sim, é verdade. É Vai, verdade. sim, Varia muito de território para território. Varia muito, também. mas houve grande intervenção. Não, de tal maneira política. em Nova Iorque isso acontece, que até há uma história muito engraçada. Há 20 anos ou 25 anos atrás, esse Departamento de Planeamento Estratégico, não sei se se chama assim, mas enfim, Claro, mas pessoas, estava um pouco enquilosado e não tinha produção ou capacidade de pensar para as pessoas. E então, uma série de associações da cidade, associações de moradores, associações ecológicas, associações de mobilidade, juntaram-se e fizeram eles um plano estratégico para Nova Iorque. Acho que era qualquer coisa como 50 ideias para a futuro da cidade, Nova Iorque. E num belo dia, à porta da Câmara Municipal, chamaram os jornalistas e foram entregar ao Mayor o plano da cidade. Vocês não fizeram, fizemos nós. Ou seja, isto é um sistema que se retroalimenta. Se tiveres um poder local que se preocupa com o futuro, que visivelmente o transmite e que trabalha com as pessoas, a sociedade reage. Reage nesse sentido e torna-se também mais responsável nesse sentido. Há uns meses atrás eu tive o gosto de prefaciar uma reedição de um livro de um famoso arquiteto português do século XX, o Keil do Amaral, que foi um notável arquiteto e urbanista, e num livro que ele escreveu, que era Lisboa, uma cidade em transformação, publicou nos anos 60, vários escritos interessantes, e ele dizia: nós não queremos apenas ser nós, arquitetos e urbanistas, e geógrafos, se quiseres, a dizer o que é que a cidade deve ser no futuro. Não, nós queremos construir uma Lisboa cuja qualidade de vida, cuja condição urbana seja de tal forma que cada cidadão fique instituído de responsabilidade em si próprio para o futuro da cidade. Não é? Isso é quase, agora falando em termos de filosofia, um dos imperativos do Kant, do Immanuel Kant, que é um iluminismo ilustrado que se preocupa não apenas com as elites, mas com toda a sociedade, para a emancipação de toda a sociedade. Fazermos isso numa cidade, eu acho que é o projeto mais fantástico que eu puder. Portanto, não é só projetar um futuro, é permitir as condições para que todos nos preocupemos com o futuro e trabalhemos nesse sentido. Claro. Eu sei que é bastante utópico, mas as utopias servem para alguma coisa. Sim, e há alturas que a sociedade funciona de formas mais utópicas e, se calhar, com a situação que temos hoje em dia, é natural que haja uma resposta de alguma maneira, que se esteja a preparar uma resposta utópica ao que está a passar hoje em dia. Mas precisamos, é um paradoxo enorme, hoje em dia precisamos disso mais do que nunca. Claro, mas eu acho que cada vez mais se vê que vai haver uma resposta, acho que a esse nível, porque as coisas estão a tornar-se tão distópicas. Tão distópicas. É um termo. Não é? Tipo, a realidade está a imitar de uma forma, está a ultrapassar a realidade ficcionada. Eu ontem falava com o Manuel João Vieira e dizia assim, no fundo, os bonecos que tu vazias em 2000, quando te candidataste sobre o que é um político, hoje em dia já ficam aquém. Sei lá, o Donald Trump, pronto, eu digo isto e nunca mais vou entrar nos Estados Unidos, porque eles agora vão começar a verificar as redes sociais, mas tudo bem. Mas isto, no meu entender, é um reflexo destes desfazamentos grandes, da incapacidade da política e, se quiseres, até da economia e da cultura de corresponderem aos desafios que temos hoje em dia. Quando há uma grande decalagem, um grande distanciamento na capacidade de resposta e de reação, as pessoas ficam bastante ressentidas. E vão para a loucura. E zangam-se. E zangam-se e depois criam outra coisa que eu vejo que está a acontecer muito hoje em dia, que é ganham medos, mas é um medo, como é que é dizer? É um medo que é até mais assustador, é difuso, não se sabe muito bem de quê. Há um receio das pessoas e portanto, há uma tendência para um conservadorismo.
para uma perspectiva de um passado, lá está, que era mais seguro, mais estável, até éramos mais jovens, não é? Mas isso é um erro, pensar exclusivamente dessa forma, porque de facto temos um futuro pela frente, inevitável, melhor ou pior, e também temos novas gerações às quais não estamos de todo a responder com as oportunidades que nós tivemos. Na habitação, no emprego, nos tipos de famílias, nas oportunidades, etc. E isso, no meu entender, é muito grave. Isso que estás a dizer é super importante, não, isso que estás a dizer, ou seja, o afastamento, ou seja, as pessoas deixarem de estar envolvidas no processo político de decisão, não é? Traz ressentimento e leva a sociedades como a que tens hoje em dia. A pergunta é ao contrário, que é, tu achas que essa altura, em que alturas é que tu tiveste sociedades que participavam mais, que estavam mais envolvidas no projeto, em Portugal, em Lisboa? Certo. Bom, eu acho que a seguir ao 25 de Abril tivemos um período, anos 70 e anos 80, de grande abertura, de grandes descobertas, de possibilidades. Nós éramos muito jovens, não é? Mas, na verdade, não pensávamos nisso de ficar de uma forma tão estruturante no tempo presente que estávamos a viver, mas percebia-se que era um tempo de abertura. Eu lembro perfeitamente, quando fui para o primeiro ano do ciclo, que agora chama-se quinto ano, não é? Sim. Na urbanização da Portela, havia lá um liceu que era o Gaspar Ferreira, que era novo e não sei o quê, e eu ainda hoje em dia me lembro da vontade com que os professores estavam de ensinar, de criar uma nova geração, de dar pontos de vista, fixe e não sei o quê. Sim. E depois, no ano a seguir, fui para os Salesianos do Estoril e percebi que também havia o outro lado. Há vários lados, há vários lados. Mas a sociedade sempre foi assim. Jurei que nunca o mais pior ia que podemos fazer que nunca ia pôr os meus filhos no Salesiano. O pior que podemos fazer a uma sociedade é obrigar a sociedade inteira a ir por um único caminho. Claro. Não, de forma alguma. Não é essa a questão. Claro. Aliás, há pouco falávamos de utopias. Para mim, uma utopia é algo em constante construção. Quer dizer, não é um objetivo, quer dizer, há objetivos concretos, habitação para todos, tem que se conseguir de determinada forma. São coisas muito pragmáticas e concretas. Diminuir as emissões de carbono na sociedade e nas cidades são coisas concretas, com políticas concretas, isso é planeamento estratégico. Mas as utopias também devem ser em crescendo, em construção. Daqui a 10 anos, os objetivos para 10 anos depois daí, podem ser outros, mais refinados, mais atentos. Portanto, é uma constante construção. E eu, infelizmente, temo que hoje em dia andemos demasiado dispersos para nos concentrar no que é mais essencial, creio eu. E isso acontece por estas questões, no meu entender. Por isso é que a política, de facto, é tão importante. Porque a política não está a corresponder àquilo que as cidades pedem. Quando eu digo cidades, são as pessoas, como é evidente, não é? E são os laços que unem as pessoas. Aí é a minha costela de sociólogo, também estudei algumas coisas de sociologia, mas é muito importante. Costuma-se dizer que as cidades são as pessoas. Agora uma pergunta, uma curiosidade, que vem de encontro a isto. Tu estiveste por trás, participaste na campanha, não é na campanha, na candidatura de Alexandra Leitão à Câmara de Lisboa. Isto agora é uma pergunta chata, tramada, que é, de alguma forma, o que é que fez com que eu sinto que a gente pode ser mais a favor do Carlos Moedas, pode ser mais a favor da Alexandra Leitão, pode ser mais a favor do que se quiser, mas acho que há uma coisa que é mais ou menos real, é que o Carlos Moedas foi mais empático em relação às pessoas que vivem na cidade. E a segunda coisa é que, e também não foi só a distribuir medo, ok? Ele distribuiu um bocadinho medo, não é? Mas não foi só a distribuir medo, não é? Portanto, o que é que tu achas que falhou? A gente depois vai falar mais sobre o teu plano que tu tinhas para a cidade, mas neste momento é mais em termos políticos. O que é que achas que falhou nisto, não é? Sim. Bem, eu creio que... Porque acho que seria muito fácil dizer só, não, ele andou a distribuir medo e como tal ganhou. Não, as coisas não são assim não foi nada lineares. assim. Ao contrário do que muita gente ainda acredita... Não ouvi, desculpa. Ao contrário do que muita gente ainda acredita, as coisas não são de facto lineares. Não. Nós vivemos hoje em dia cada vez mais o que é, como dizer,
eu ia dizer perigoso, mas é escorregadio, perigosamente escorregadio, num mundo de percepções, de muitas percepções, onde as redes sociais têm um impacto profundo, que estão, de facto, a alterar profundamente a percepção da sociedade e da política, etc., e muitas vezes deixam de forma muito difusa aquilo que, de facto, que é a realidade, não é? E, portanto, não falando em Carlos Moedas ou Alexandre Leitão ou noutros candidatos, mas eu creio que, neste momento, uma parte importante da população, até chegando às elites mais, supostamente, com mais conhecimento, ou mais responsabilidade e mais culturais, está relativamente confusa em relação àquilo que cada proposta tem em si mesmo. Proposta política. Não apenas política, pode ser uma proposta social ou cultural, etc. E andamos bastante baralhados, no meu entender. E, portanto, quando há uma grande difusão de percepções, acaba por se objetivar muito em 3 ou 4 coisas relativamente simplistas, não é? Que é, de facto, na personalidade de cada um, não é? No caso, os candidatos para a Câmara de Lisboa, e ninguém, mas absolutamente quase ninguém, viu os programas que cada um tinha, que tinham. Quase ninguém. E comparando, quase ninguém viu as equipas que tinham, porque, no fundo, uma candidatura a uma Câmara Municipal não é uma pessoa, é uma equipa. São várias equipas, porque é uma equipa para a Câmara, uma equipa para a Assembleia Municipal, há equipas para as juntas de freguesia, etc. Portanto, todo este conjunto, que paradoxalmente, em tempos mais anteriores, era mais objetivável, hoje em dia são mais dispersos e dependem muito de soundbites, de frases feitas, ou de frases que um disse e o outro desmentiu e vice-versa. Portanto, acontece isto muito. E, portanto, o cenário que eu digo não é muito interessante, é verdade, mas, na verdade, depois as pessoas acabam por votar em função das suas percepções do que acham que não é ou que pode ser, sem ter um conhecimento muito profundo. E isso eu acho que isto aconteceu. O Carlos Moedas era incumbente, como se costuma dizer, e eu acho que isso funciona bastante. Funciona bastante porque não se sabia o que é que outros tinham por oferecer. De um já se saberia mais ou menos o que é que estava a acontecer na cidade e, portanto, creio que foi muito por esse aspecto que aconteceu os resultados. É evidente que eu quero saber o que é que vocês tinham para oferecer e isso, da tua parte, o que é que havia para oferecer. Faz-me só antes de entrarmos nisso, faz-me só antes um pequeno resumo do que é que foi a gestão da Câmara desde o 25 de Abril até hoje. Da Câmara de Lisboa. Lisboa. No fundo tiveste É que eu estou sempre a dizer que a cidade é a metrópole. 7, tiveste 7 presidentes da Câmara, não? Mais? Então tiveste o Abcacis, é? Mais. A seguir ao 25 de Abril tiveste o filho do Aquilino Ribeiro. Isso eu não sabia. O Abcacis, Jorge Sampaio, João Soares. São 9. Pedro Santana Lopes, depois António Carmona Rodrigues, depois António Costa, depois Fernando Medina e agora Carlos Moedas. Portanto, são 9. Pois, exato. Então, mas explique de uma forma sucinta, diz-me lá quais foram as prioridades e quais é que foram as políticas. Bem, são épocas distintas. Os desafios que tínhamos há 50 anos são razoavelmente diferentes dos que temos hoje. Ok. Nos anos 70, a grande Lisboa estava cheia de barracas. Por mau planeamento, pelo desfazamento entre política e as necessidades das cidades. Lá está. Cresceu muito. Cresceu de forma desordenada. Houve uma suburbanização enorme. Como é que funcionava antes do 25 de Abril? Os presidentes da Câmara eram nomeados por quem? Pelo Estado. Pelo Ministério do Interior? Pelo Ministério qualquer? Sim, pelos ministérios. E houve alguns presidentes da Câmara famosos, deve ter havido, não é? Eu não sei o nome dos presidentes da Câmara. Não propriamente. Houve um muito famoso que foi, obviamente, o Duarte Pacheco. Nos anos 30, 40. 30, 40, Sim, é sem dúvida a figura referencial e incontornável. Antes de ter sido Ministro das Obras Públicas ou depois? Em simultâneo. Em simultâneo, Sim, ele primeiro era Ministro das Obras Públicas. No fundo, o que estás-me a dizer é que o Salazar também mandava muito em Lisboa, com certeza, não é? Claro. Lá está, é o centralismo. É o centralismo. E nessa altura ainda era mais agudo. E nesse aspecto, deixa-me dizer-te uma questão muito importante que também trabalhei um bocadinho na tese e continuo a falar disso e a estudar um pouco, que é, muitas vezes, as cidades capitais até sofrem mais com este centralismo, ao contrário do que se costuma dizer.
que é, se estivéssemos agora no Porto, ou no Algarve, ou noutros locais, ainda hoje em dia, e se calhar às vezes mais, as pessoas dizem, Lisboa, nós estamos contra Lisboa, o centralismo de Lisboa. E eu muitas vezes digo, quando vou dar conferências ou aulas no Porto ou noutros locais, e digo, é verdade, eu também acho isso, como lisboeta. Mas depois digo sempre, mas atenção, o Terreiro do Paço não é os passos do Conselho. O Terreiro do Paço é muito centralista. Isto faz mal a todos os territórios, incluindo ao território de Lisboa. Mas eu até acho que se o nosso país fosse realmente mais descentralizado, que uma das regiões que mais ganharia com essa descentralização era Lisboa. Porque era governada com recursos e competências mais próximos das suas capacidades, que continuam a ser grandes. Ok? E, portanto, aquele discurso contra Lisboa é contra o fundo do Terreiro do Paço. O que a malta diz da Catalunha, que nós ainda teríamos mais, a Lisboa ainda teria mais dinheiro e mais potencial, que acaba por ser redistribuído pelo Estado grande? Não é mais dinheiro, é mais potencial. É dinheiro e recursos governados por outras instâncias, mais próximas, com preocupações mais urbanas e mais locais. E não tão distantes. Okay? Para te dar um exemplo de como o país é centralista, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, o autocarro que me trouxe aqui era do ministro. Era aqui? Do ministro. Era do Ministério das Obras Públicas e dos Transportes. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Finalmente percebeu-se há uns anos atrás que os autocarros deviam ser, a rede de autocarros devia ser gerida pelos municípios. Pelos municípios ou então por uma área metropolitana que gera autocarros, como é hoje em dia, porque é um sistema aberto. Okay? Há um longo trabalho a fazer. Está neste momento em curso um processo de descentralização, mas sempre com enormes resistências, sobretudo à administração pública. Ceder poder nunca interessa a quase ninguém. Não é? E mesmo passar poder para a grande região metropolitana, muitas vezes os principais opositores são os próprios municípios. Portanto, tudo isto implica questões que não são simples. Não é? Mas com isto tudo perdia... Mas agora vamos à história do município de Lisboa, desde 74 até hoje em dia, de uma forma muito resumida. Certo. Quais foram as tendências? O que é que... Bom, claramente tiveste pessoas de direita à frente, tiveste pessoas de esquerda. Claro. Não é? Foi sempre centro-direita, sempre esquerda, claro. Sempre tiveste o CDS, mas o CDS também, naquela altura, era centro... O Cruz Abcacis. Sim. Era do CDS, mas tinha a coligação com o PSD. Exatamente. Portanto, foi sempre centro-direita, centro-esquerda. Sim, claro. Todo este período foi governado consoante os desafios que havia, que são diferentes. Por exemplo, há 20 anos atrás, de facto, a parte histórica da cidade estava muitíssimo degradada em termos do seu edificado. Não é? Por pouca visão da importância de reabilitar as cidades e dar melhores condições às cidades para uma qualidade de vida mais interessante para todos. E isso era um enorme desafio. E fez-se um enorme esforço, o que é incrível porque foi em simultâneo com a enorme crise financeira. 2007, 2008, etc. Voltando um bocadinho atrás, tu querias ir um bocadinho mais para trás. A seguir ao 25 de Abril, uma parte importante da região de Lisboa estava com grandes problemas das barracas, muita gente sem saneamento, sem água. Há teses de doutoramento e trabalhos recentes que mostram que era quase 1/3 da população da metrópole que não tinha o mínimo de condições, quer de saneamento, quer de água, etc. Depois, ainda por cima, conjuguei isso com cerca de 700 a 800 mil pessoas que vêm das antigas metrópoles, das antigas colónias, para a metrópole, e que, sobretudo, se instalam na região de Lisboa. Eu lembro do Parque de Campismo, das pessoas mais novas não sabem isto, mas o Parque de Campismo de Monsanto tinha lá os retornados todos a viver. Claro. O Val do Jamor tinha lá as pessoas de Timor. Claro. A urbanização da Portela, onde eu vivia, havia imensos, na altura chamavam-se retornados, imensas... Sim. Foi mesmo uma... Não, e agora conjuga com isso pessoas continuamente a vir das aldeias e do interior, não é? Com uma pouquíssima capacidade de gestão do território. E, portanto, isto foi construído de uma forma difícil. Porque Lisboa estava a aumentar demograficamente brutalmente, não é?
Na altura já, sim, mas já não tanto como as grandes décadas de êxodo rural que aconteceram nos anos 50, 50 e 60. 60 é brutal, não é? É, Porque é brutal. o que eu noto é que, assim, sei lá, os meus pais, nenhum deles nasceu em Lisboa. E eu olhando para muitas pessoas à minha volta, também isso acontecia, não é? Sim. E hoje em dia, não. Os nossos filhos, os pais já nasceram em Lisboa. Isso é curioso, porque normalmente todos nós também viemos de algum local, É. né? E pensamos sempre assim, mas depois pensamos, mas caramba, então nesse caso quem é de Lisboa? Quem é que estava em Quem é que Lisboa, era de não é? Lisboa? Não, é verdade que existiam lisboetas, Com sempre certeza, existiram, com certeza, claro. com certeza. Claro que sim. Agora, o que acontece é que, de facto, esta cidade é uma cidade muito esponja, no sentido em que recebe muita gente e expele muita gente. Espelho muita gente. Muita gente. Ok. Desde, se quiseres, os descobrimentos, ou até antes. Atrai muita gente, E depois mas manda. também expulsa ou manda embora e continua a acontecer. Ok? Porquê que espelho muita gente? Por várias razões. No tempo colonial, porque de facto havia oportunidades Claro. no Brasil, em África, etc. E era o porto principal de saída, mas também de entrada, porque o facto de ter uma estrutura globalizada faz com que a capital do império, na altura, não é, fosse de facto esta esponja muito interligada. Isto é muito importante para os dias de hoje, porque Lisboa tem séculos e séculos de uma economia e de uma sociedade que é constantemente dependente do exterior. Constantemente. E isso hoje em dia também se sente. É muito dependente em termos económicos e às vezes culturais, mas menos, mas sobretudo em termos económicos do exterior. E é por isso que hoje em dia ainda há políticas de tentativa constante de atração de investimento estrangeiro e de gente de fora que vêm dinamizar a cidade, dinamizar a sociedade, a economia. Isso tudo é verdade. Contudo, neste momento, há um desequilíbrio demasiado elevado entre as políticas que procuram atrair o externo e as políticas que se preocupam com o interno. Repara, quando eu digo interno, não é apenas o lisboeta que já cá está há décadas. Claro que é. Mas, no fundo, é todos aqueles que, no fundo, querem fazer daqui, deste território, a sua vida de uma forma mais permanente. Isto é muito importante, porque se ligarmos demasiado a uma cidade pouco permanente ou temporária, esta cidade nunca terá estrutura o suficiente para se afirmar ela própria, para se preocupar com ela própria, para votar nela própria, para ter estratégias para ela própria. Percebes o que eu quero dizer? Claro. Ou seja, num mundo como hoje, tu estás-me a fazer perguntas do passado, eu estou aí sempre para o presente ou para o futuro. Num mundo como hoje, em que de facto as temporalidades de vida são cada vez mais dispersas, não é? É muito importante nós preocuparmos com uma residencialidade mais permanente e mais estável e mais segura. É isso que constrói a economia. Ok, eu percebo o que é que estás a dizer. A minha pergunta é, mas tu consegues fazer isso, conseguir fazer crescer a sensação de pertença a um sítio em estruturas muito grandes, com Claro 1 milhão, 2 milhões de pessoas? Claro que sim. Porque eu noto, pá, sei lá, imagina, eu cresci em Cascais e as pessoas de Cascais sentem mais que são de Cascais do que as pessoas de Lisboa. Por 3 ou 4 razões importantes. Um dos motivos é a dimensão. Por 3 ou 4 razões muito importantes. Então diz-me quais são. Primeiro porque é um bocadinho mais pequeno, não é? E não sofre tanto, embora agora, hoje em dia já esteja a sofrer no bom e no mau sentido, as pressões externas. Ok? Lisboa tem muita pressão externa. E, além de que este modelo económico que existe há séculos de dependência externa. Okay? Nota-se mais aqui no centro da metrópole do que em Cascais. Não é? Depois, por uma questão de governação. De facto, a autarquia de Cascais tem governado relativamente bem o seu território. Ou bastante bem, até mesmo, diria. Inclusive em termos ecológicos e de preocupações com a qualidade de vida dos seus residentes, de uma preocupação das comunidades, das cidadanias. É muito interessante. Infelizmente, não acontece isso tanto em Lisboa. Tu perguntas-me o que é possível fazer para que o sentimento de pertença e de uma comunidade possa ser feito numa grande metrópole. Muitas coisas. Agora, é preciso trabalhar em várias escalas. Na grande escala, estratégias e recursos e visões, incluindo com o apoio
do bloco europeu onde nós estamos, e bem, não é? Para depois, a nível verdadeiramente local, se façam os investimentos e os programas. Dou-te um exemplo da cidade onde eu vivi, em Barcelona. Em Barcelona, neste momento, há uma rede de centros cívicos e culturais que no município de Barcelona já são mais de 50. Há um em cada bairro, pelo menos, de variadas condições. Podem ser bibliotecas, podem ser teatros, podem ser centros cívicos com salas para debates, para exposições, para encontros, para experiências dos mais jovens, etc. E isto faz comunidade. Faz comunidade, ajuda bastante. Claro. Quando eu fui viver para Barcelona, ao fim de um certo tempo, com os amigos, arrendámos um apartamento e recebemos, passado pouco tempo, uma carta do distrito, que é a junta de freguesia, porque tem que ser colocado o contrato de arrendamento, com um inquérito. Não é obrigatório, mas o que é que nós fazíamos, quais eram as nossas competências e tudo, para depois um banco de horas e depois uma oferta daquilo que o distrito tinha. Desde aulas de tai chi, de fotografia, até contabilidade, até apoio de creches e de várias atividades geridas pelo distrito. Portanto, tudo isto pode ser, de facto, verdadeiramente fomentado para nós termos mais qualidade de vida e nos sentirmos, ao mesmo tempo, próximos de uma comunidade. Isto hoje em dia, em que as redes sociais nos tribalizam, em que o aumento das desigualdades também nos está a separar socialmente de forma perigosa. E também em termos territoriais, eu acho que isto é pão para a boca daquilo que devia ser o futuro de qualquer espaço de cidade. Como isto está a andar muito depressa, se calhar temos mais meia hora, mas isto a conversa fica longa com muita facilidade porque está a ser muito fixe. Se calhar vamos saltar, vamos deixar a parte histórica da evolução de Lisboa desde 74 até hoje em dia e vamos para o que era o teu projeto de cidade junto da Alexandra Leitão. E aqui podia ser a Alexandra Leitão ou outra pessoa qualquer. O que é que tu achas que se devia fazer? Qual é que era o teu plano para a cidade? E depois se havia proximidade ao plano do Mandani em Nova Iorque, onde é que se tocavam as visões. Certo. Eu tenho algumas ideias sobre isso, mas quero que sejas tu a falar e depois eu eventualmente posso confrontar com algumas situações. Mas... Bom, a Alexandra Leitão convidou-me para eu fazer parte da equipa que fez o programa, não fui eu que fiz o programa. Ok, está bem, mas qual é que era a tua ideia e qual é que era a tua ideia em particular e qual é que era a ideia em geral que estava por trás do programa? Tu queixaste-te ainda há pouco que ele não teve visibilidade e que isso é mau. E isso não tenho dúvida nenhuma. As pessoas não saberem o que é que os políticos querem para o país quando são primeiros-ministros ou querem para uma cidade quando são presidente da Câmara, não é mau, que teve a ver com as questões que falámos há pouco, mas também, no meu entender, com uma campanha em termos comunicacionais que poderia ter sido muito melhor, mais interessante, que chegasse de facto às pessoas. Não chegou. Peço imensa desculpa, mas aquilo não chegou. Não chegou. Não era empática, não chegou. Como é evidente, agora estou a dizer mal das pessoas que fizeram a comunicação. Ao contrário do que estávamos a falar há pouco do Mamdani em Nova Iorque, por exemplo. Sim. Claro, que teve uma campanha comunicacional. Um tipo que nem um partido tinha por trás ao princípio, não tinha nada, era um gajo de 32 anos sem nada. Mas tinha à sua volta, eu li um pouco sobre isso, tinha à sua volta uma série de pessoas que o apoiaram bastante na parte comunicacional, para as redes sociais, para a malta mais nova, para ir às associações de bairro, uma a uma, foi a muitíssimas, a centenas delas, para estar bem próximo e para dar as principais ideias daquilo que seria o seu projeto de futuro. E isso, de facto, isso não aconteceu, no meu entender. Eu fiz parte da elaboração do programa. A comunicação, eu acho que as empresas de comunicação política... muitas das vezes ainda são um verdadeiro desastre em Portugal. Eu olho para aquilo e eu percebo minimamente disso e eu digo assim, eu fazia 1000 vezes melhor do que estes anormais. Eu sinceramente não entendo. Levam balúrdios.
Agora estamos em plena campanha presidencial. E parece que todos os spin doctors dos candidatos estão a dizer a cada candidato não diga nada sobre coisa nenhuma. Para chegar a todos os portugueses, não diga afirmações fortes. E, portanto, acabam por não dizer nada de concreto. Não é carne nem é peixe. Sobre habitação, as grandes questões dos portugueses, sobre habitação, ou sobre o emprego, ou sobre as questões ecológicas. E eu acho que é totalmente ao contrário. Acho que deviam ter afirmações fortes, mesmo que depois fossem confrontados com algo difícil, mas que o assumissem. É precisamente ao contrário. E é por isso, já agora, que os Trumps destas vidas estão a se ingrar. Porque para o melhor e para o pior dizem coisas absolutamente espatafúrdias, mas dizem-nas. E isso é um erro gravíssimo dos políticos de sistema, se quiseres, apoiados por spin doctors da comunicação que dizem cuidado, não diga isto ou não diga aquilo, que eu acho um erro tremendo. Mas então vamos ao teu plano para Lisboa. Não é meu, mais uma vez. Está bem, mas qual era o plano em que contribuíste? Estava dividido em 5 áreas e eu tratei de uma área que era a qualidade de vida. Porque havia a área da qualidade de vida, havia a área da mobilidade e transportes, havia a área da economia, da cultura e da ciência, e ainda uma outra que era... bom, já me lembrarei, eram 5 áreas. E eu trabalhei a qualidade de vida e foi sempre... O que foi muito estimulante, lá está, é algo que devia ser promovido constantemente em todas as instituições, nas cidades, nos territórios, nos bairros, nas juntas de freguesia, um trabalho de discutir os futuros. É muito estimulante para toda a gente. E eu vejo isso muitas vezes quando estou com associações em Chelas ou no Barreiro, em que a falar com as pessoas das suas preocupações, daquilo que acham que é importante, e as pessoas falarem umas com as outras presencialmente. Não é estarem apenas cada um no sofá, como treinador de bancada, a criticar este ou aquele e a mandar uns bitites. É muito mais do que isso. E há metodologias de trabalhar em conjunto, de facto. E isso foi muito interessante, com uma equipa que trabalhou o programa, de pessoas de várias valências, não é? E que cada um contribuía com ideias. Depois fizeram-se alguns debates com cidadãos, que deram também ideias, abriu-se um fórum. Portanto, a partir daí construiu-se uma série de ideias, de projetos, que houve depois uma fase posterior de interligar uns com os outros, porque às vezes as ideias eram relativamente comuns. Esta sub-equipa tinha uma ideia e esta outra sub-equipa tinha uma ideia que era relativamente conjugável ou aproximada. Houve esse trabalho até se apresentar o programa. E depois o programa, antes de ser apresentado, também foi testado. Cada uma das propostas tinha uma análise financeira. Quanto é que isto custará a fazer? Quais são os benefícios? Portanto, foi muito estimulante. E a minha área era a qualidade de vida, na verdade. E quais é que eram as propostas? O que é que vocês na qualidade queriam de vida. para a cidade? Vamos à tua, em particular. Na minha área, e depois eu vou falar sobre coisas também. Tudo bem. A qualidade de vida, no meu entender, em primeiro lugar, dependeria, de facto, o primeiro ponto era esse sentido de comunidade. Absolutamente essencial. E para promover esse sentido de comunidade, havia várias propostas que, enfim, não foram sufragadas eleitoralmente para o programa ser implementado. Mas pronto, uma delas era esta rede de centros cívicos, por exemplo, para toda a cidade. Outra era uma série... Esses centros cívicos faziam parte depois das juntas de freguesia ou dependiam da Câmara? Eu ia dizer misto, mas é mais do que misto. Tal como em Barcelona ou em Paris, por exemplo, há vários tipos de soluções. Imagina, neste momento existe num determinado bairro de Lisboa uma associação que já é muito ativa e que dinamiza muito a sua comunidade. Vamos apoiá-la. Com determinadas condições. Nós, Câmara, apoiamos financeiramente e até tecnicamente, em apoio de gestão financeira, de contabilidade, associativa, etc., mas com determinadas condições e faz-se um contrato de programa, por exemplo. Pode ser uma empresa privada até, pode ser um teatro privado, pode ser uma biblioteca pública. Portanto, há várias possibilidades para tudo isso se promover, mas com objetivos comuns, globais, mas depois específicos em cada bairro. Estás a ver? Isso era uma ideia. Outro aspecto muito importante e que estava ligado, obviamente, já me lembro a área que devia ter sido a primeira que eu devia ter dito, que há pouco me faltava das 5, que é a habitação e urbanismo. Ligado à habitação, que é fundamental, como há pouco me perguntaste na primeira pergunta que fizeste, que é a habitação acessível para todos. E aí é absolutamente essencial e nós, neste momento, em Lisboa, estamos com uma situação
verdadeiramente dramática. Em Lisboa e no país, em que os preços da habitação não estão de todos de acordo com os rendimentos médios das famílias. De todo. E isso é uma situação, no meu entender, absolutamente dramática. E, portanto, é algo cujo enfoque deve ser prioridade absoluta da política nas várias escalas e que não está a ser. Portanto, o programa também tinha várias propostas nesse sentido. Quer para a aquisição de casa, quer para a manutenção de propriedade, quer para arrendamento. O arrendamento é muitíssimo importante nas cidades. O arrendamento é que faz com que haja uma dinâmica imobiliária interessante nas cidades, mas também social e demográfica. Quando somos mais novos, comprar logo uma casa para alguns pode ser interessante, mas o mais interessante é ir arrendando. E, portanto, um mercado de arrendamento que seja dinâmico e acessível é muito importante para a dinâmica de uma cidade. Portanto, havia também essas áreas. Depois, a qualidade de vida também contemplava questões de proximidade. A chamada cidade dos 15 minutos, que nos últimos anos toda a gente fala, que é, na verdade, é à volta da nossa casa, que é o núcleo central, lá está, daí é absolutamente vital, haver um cabaz de opções e de oportunidades que esteja até 15 minutos de distância a pé ou de modos suaves, eu diria também de transportes públicos ou transportes coletivos. Um cabaz que é de escola, centro de saúde, equipamentos culturais, praças e jardins, desporto e lazer. E, portanto, até 15 minutos de cada casa, de todas as casas de uma cidade, haver esse leque de opções. Isso é uma revolução em si mesmo, trabalhar a cidade assim. Mas então, diz-me uma coisa, mas em termos ideológicos, o que está por trás do que tu achas que deve ser feito, ou neste caso a própria candidatura de Alexandre Leitão, mas agora pergunta ao João Seixas, que é, em termos ideológicos, o que tu achas é que nós em Portugal temos, supostamente, a educação e a saúde gratuita. Não é? Temos um Serviço Nacional de Saúde e temos uma rede de escolas. Pá, os meus filhos andam no ensino público e não pagam. E inclusive aprendem música. Pagam uma parte. Pagam uma parte taxas muito pequena. moderadoras, há as propinas para o ensino superior. Mas muito pequena. Muito pequena. Inclusive até em música, como tu sabes, tudo de borla. Se eu me sentir mal, for ao Hospital de Cascais, não pago nada. Pago uma taxa moderadora. Nem sei, eu acho que já nem há taxas moderadoras. Agora, quando vou lá... coisas. Normalmente não pago nada, mas não interessa. Pronto. Mas há um sistema que providencia a uma pessoa que tem imenso dinheiro no banco ou que não tem dinheiro nenhum no banco, mais ou menos o mesmo tipo de tratamento, seja no ensino, seja na saúde. E o que eu pergunto é se a vossa visão é que na habitação e nos transportes devia ser a mesma coisa. E no limite até, porque o Mandani vai até mais longe, ele vai até à comida, não é? Aquela rede de mercearias que ele fala que vai fazer em Nova Iorque, não sei se vai ser possível no sistema altamente capitalista que ele vai funcionar bem, vamos ver. Mas, no fundo, o que ele diz é que estas outras três áreas, a alimentação, os transportes e a educação, devem ser garantidos pelo Estado, pelo menos o mínimo, não é? Na habitação, o que normalmente se diz é que o Estado tem que construir imenso, não é? E fazer bairros sociais, ou fazer habitação a preços mais baratos, etc, etc. Em termos do transporte também é fazer mais metro, mais linhas de autocarro, resolver o problema. E em termos da alimentação, é tais mercearias em que eles vão conseguir controlar o preço, porque vão negociar em grande. Pronto. E, no fundo, o que está também em termos ideológicos é que há uma capturação, não é, pelas grandes organizações económicas destas três áreas, o que faz com que, no fundo, não se... Como é que é a música da Patti Smith? É aquela coisa que o povo é que manda, agora não me recordo da coisa, do verso, mas alguém se lembra aqui do verso da música? Não? Como é que é? Agora ninguém se lembra. Não, mas pronto. E que é retornar
às pessoas o que lhes é devido. Até tem aquela ideia também de que, imagina, as cidades investem em si mesmo, mas depois quem lucra são os grandes agentes imobiliários ou não sei o quê, e não pagaram isso. Sim. E que têm que pagar mais. Pronto. Isto é a ideia, pelo menos é o que eu acho que é mais ou menos a ideia que está por trás da política do Mandani. Pronto. Mais ou menos. Acho que é mais ou menos, se quiseres resumir, eu acho que é mais ou menos isto, estás a ver? Com certeza que depois tem coisas mais específicas, mas agora fala tu. Sim. Há um pressuposto que é, neste momento, de facto, se não tivermos políticas públicas um bocadinho mais atentas a determinadas dimensões das cidades e da vida urbana, de facto há um crescendo das desigualdades. Está a acontecer um crescendo das desigualdades. Sempre houve grandes desigualdades nas cidades, por definição, onde convivem pessoas muito ricas com pessoas muito pobres. Mas esta tendência de aumento das desigualdades, que nas últimas décadas tinha diminuído, está de novo perigosamente a crescer. Em relação a fatores absolutamente basilares da vida urbana. O primeiro é a habitação. De facto, que o preço da habitação, como estávamos a falar há pouco, quer de compra, quer de arrendamento, está a aumentar de forma exponencial e sabemos bem as razões porque é que isso acontece. Porque Lisboa abriu-se completamente a um mercado global e, portanto, há uma capacidade de procura globalizada externa, que torna o metro quadrado muito mais elevado, isso conjugado com outros fatores, que é aquilo que há pouco falei também, que é as distintas temporalidades. Quando vens para Lisboa viver apenas alguns meses, ou mesmo se és turista alguns dias, estás disposto a pagar mais. A diferença de temporalidade dá uma rentabilidade por dia maior. Não é? Isso percebe-se bem nos conceitos económicos, nas áreas económicas. E isso faz com que é um paradoxo. E como gerir esse paradoxo, que é a abertura de Lisboa, que todos queremos, que é uma das suas maiores riquezas, talvez a sua maior riqueza, sejam as pessoas, certamente, mas uma das maiores riquezas é esta abertura. Para que as pessoas percebam bem isto, deixa só explicar, no fundo, o que tu estás a dizer é que uma pessoa que vem passar uma semana está disposta a pagar por dia muito mais do que uma pessoa que vai ficar 10 anos. Pronto, é só para as pessoas perceberem isso. Isso acontece com todos nós. Como é evidente, claro. Se nós fôssemos é como a história dos casamentos. Eu lembro quando me casei, eu disse, você só se vai casar uma vez, portanto, isto não é assim tão caro. Será antigamente. Pronto. Será antigamente. Mas o argumento é o mesmo. Claro. Quando a gente vai de férias, agora aqui também, caramba. Quando estamos de férias, não nos importamos de pagar mais por uma cama, por uma noite, por um copo, por uma refeição. Claro. Seria completamente impossível pagarmos 365 dias por ano o que nós pagamos por noite quando estamos de férias. Claro. Bom, isso é mais do que óbvio. E, portanto, obviamente que deve haver políticas muito fortes de defender o residente. A permanência. O residente. Portanto, se me perguntas prioridades na Câmara Municipal de Lisboa, eu digo-te, primeiro o residente, segundo o residente, terceiro o residente. Sempre. Menosprezar os que vêm de fora, de forma alguma. Mas neste momento está invertido. Está uma cidade a ficar muito desigual porque se valoriza sobretudo os que vêm de fora e não se está a valorizar tanto a vida dos que cá vivem. Não estou a falar de portugueses, estou a falar de todos os que cá vivem. Porque isso também é um fenómeno interessante que é, neste momento no município de Lisboa, quase 1/3 da população é de origem estrangeira. E na área metropolitana de Lisboa, cerca de 20%. Portanto, é um mundo em transformação, de facto, não é? E o de origem estrangeira tanto pode fazer um norte-americano ou um francês muito rico, como alguém do Bangladesh ou do Brasil, etc. Claro. Bom, mas estavas-me a perguntar, estava agora a falar da habitação. Não, eu fiz uma descrição do meu ponto de vista do que é o Mandani, não é? Okay. E tu estavas a dizer, é mais ou menos isso, mas não concordavas totalmente. Questões basilares da vida urbana para nós termos estabilidade, conforto, segurança, para nos emanciparmos, para vivermos bem, para vivermos com conforto, para termos uma perspectiva de futuro interessante para nós, para o bairro, para a sociedade, etc. Habitação, de facto, educação, saúde, segurança. Há pouco não falei, mas uma das áreas da qualidade de vida é segurança, obviamente. Aliás, muita gente
Tem vindo para cá porque os vem países para cá deles porque não. tem aqui é uma questão de segurança e temos que valorizar muito esta questão de bem-estar e de segurança, obviamente que sim. E depois uma série de amenidades urbanas que são também essenciais para a nossa qualidade de vida, jardins e praças, mobilidade e transportes. Mobilidade e transportes, o programa propunha, de Mas facto, então diz-me lá... deixa-me só a mobilidade gratuita para todos os cidadãos. Eu não defenderia isso. Estava no programa, foram os colegas meus da mobilidade. Eu acho que deve haver um pequeno Claro. pagamento para apoiar a política pública e a infraestrutura, que depois tem que ser subsidiada, porque só com bilhética não há rede de transportes públicos que resista. Só o metro de Hong Kong, que tem uma densidade enorme, cuja bilheteira permite pagar o metro, porque é uma densidade 20 vezes maior que a de Lisboa. E, portanto, tudo isto é uma equação financeira e política que deve ser feita. Não é? Mas, então, voltando à coisa, em que é que tu, daquilo que eu falei sobre o que é que achava que o Mandani queria fazer, tu não concordavas totalmente com o que eu estava a dizer, pelo que eu percebi. Eu não conheço bem as realidades E de o que Nova é que tu... Mas então eu pergunto-te especificamente, em relação a Lisboa, em relação à habitação, o que é que tu achas que deve ser feito mesmo? Ok. Estás a ver? E se quiseres até para confrontar-te mais, o que é que achas que deve ser feito? O que é que achas que que o Carlos Moedas e a equipa dele está a fazer? O que é que devia ser feito diferente? Posso dizer o que é que propõe. O que Carlos Moedas e a sua equipa está a fazer, não sei bem. O que é que se propunha? É necessário aumentar muito a habitação acessível. E como é que isso pode a fazer? habitação acessível, não há uma única política, um único programa que resolva tudo. É um cabaz de várias políticas. Situação em Lisboa. Grande parte da habitação é privada. Há, apesar de tudo, no município, uma percentagem interessante de habitação pública, de habitação social, em determinados locais da cidade, e aí deve-se melhorar as condições de vida, quer na habitação, quer no edificado, quer no espaço público, quer na economia, no comércio local, etc., desses bairros. Estes bairros não devem ser estigmatizados, deve-se fazer tudo para que se integrem melhor na cidade. É essencial que isso aconteça. Em relação à habitação social, é necessário, de facto, construir mais habitação pública, face às necessidades que as famílias mais carenciadas têm. Mas depois há também uma ampla franja da sociedade que está cada vez menos a conseguir soluções habitacionais na cidade, que já chega à classe média alta neste momento. E aí era necessário uma série de políticas para procurar implementar essa oferta de habitação acessível, o aumento do estoque. E há várias soluções. Uma delas é o chamado zonamento social. O quê, desculpa? Zonamento social. Que é o quê? Que é, cada vez que se faz, não em todas as áreas da cidade, era preciso uma estratégia, uma ação concreta. Numas áreas da cidade sim, noutras não tanto. Em Londres isso acontece, em Paris isso Pois, acontece. em Londres acontece, eu sei o que é que tu vais fazer. Em Berlim isso acontece cada vez Mas que... em Lisboa nunca foi feito isso? Havia um sistema de créditos do Manuel Salgado. Epá, já agora explica o que é que isto é, porque Funcionou pouco. estamos aqui a falar. Se construir determinados pisos ou habitações com possibilidade, com determinadas necessidades que a cidade precisa, não apenas de preço acessível, podia ser ecológicas, conforto térmico e tudo, o construtor ou o promotor fica com determinados créditos para poder construir ou ali ou noutro local. Claro. Isso é interessante. Mas hoje em dia está de tal maneira esse desequilíbrio patente que é necessário algo mais forte, mais musculado. Quer de incentivo, quer de cenoura, quer de alguma restrição, quer de pau, as políticas do pau e da cenoura. É preciso trabalhar muito nisso. E é preciso trabalhar com os promotores privados, que constroem a cidade também, obviamente que sim. Não é contra ninguém, de todo. E eu acho que, conversando com as pessoas, debatendo com as pessoas, fazendo compromissos com as diferentes associações, quer de inquilinos, quer de proprietários, se poderia chegar a determinados entendimentos. Isso não foi feito até hoje e acho que é muito urgente fazer. É verdade que vimos de um lastro, com rendas congeladas, com
questões ideológicas muito fortes, em que na questão da propriedade há muitas clivagens muito profundas. Não é? É difícil fazer compromissos, mas é um trabalho absolutamente obrigatório, no meu entender. Portanto, zonamento social era uma determinada percentagem daquilo que se constrói novo ou reabilita ser para preços ou rendas acessíveis. Como eu te disse, acontece em várias cidades do mundo. Outra possibilidade, outra necessidade é uma fiscalidade muito mais forte, muito mais ativa. Quem arrendar... Que é progressão nos IMIs e essas coisas? Sim, eu diria que sim. Quem arrendar... nós hoje em dia sabemos, pelos contratos feitos, o preço médio por metro quadrado da renda num bairro. Okay? Quem arrendar abaixo desse preço médio tem uma bonificação fiscal interessante. Quem arrendar acima tem taxas mais pesadas. Portanto, coisas destas, políticas e propostas destas, conjugadas num cabaz amplo, as cooperativas, por exemplo, durante algum tempo em algumas cidades em Portugal, anos 80, 70, 180, por aí, as cooperativas foi interessante. Nós pensamos sempre uma cooperativa uma coisa assim muito arrivista e muito... Não, quer dizer, por exemplo, no Porto, e aqui em Lisboa há alguns casos, mas muito menos, até havia pessoas da classe alta e classe média que formavam cooperativas, não é? E, portanto, legislação a promover as cooperativas, a apoiar as cooperativas, quer em termos de conhecimento técnico, quer em termos de apoio a adquirir o terreno ou os edifícios para reabilitar. Portanto, um conjunto de pessoas que se juntariam com um encaixe financeiro suficiente ou apoiado para ter as suas habitações. Portanto, todas estas estruturas podem e devem ser construídas para que, a pouco e pouco, vai demorar, a pouco e pouco, se restabeleça um certo equilíbrio no acesso à cidade. E já nem digo à habitação. A habitação, obviamente, para depois ter o acesso à cidade e com todos os bens que a cidade permite. Porque, ao mesmo tempo, também, aqui no centro de Lisboa, nós temos a rede metropolitana, temos grandes equipamentos culturais, temos bairros com grande qualidade de vida, amenidades várias e, portanto, é muito injusto estarmos a deslocalizar mais uma vez, ou permitirmos que se deslocalize mais uma vez as pessoas com menos capacidades para locais que não têm estas oportunidades urbanas e que vão gastar muito mais tempo a chegar até aos locais de trabalho ou de estudo, etc. Isso é por mais evidente nos meus alunos, estudantes universitários, que neste momento o metro quadrado de um quarto está tão caro que os de menos posses estão com grande dificuldade em aceder à educação. Isso é mesmo anti-inconstitucional. Inconstitucional. E porquê é que tu achas que, politicamente, as pessoas estão a votar contra o que tu pensas? Contra os? Contra o que tu pensas, contra o que tu estás a dizer. Porque no mundo inteiro, em geral, pá, tens um problema. Em Inglaterra, o Farage ganharia. Agora ele teve alguns problemas, mas foi por umas coisas ridículas. Se descobriu que ele era bullying quando era novo, e então desceu um bocado nas sondagens. Mas ele ganhava as eleições. Em Inglaterra, portanto, já não dá para dizer, não, mas há aqui um sítio. Não, em todo o lado. É na Alemanha, em França, em Espanha. Em Espanha até está um bocadinho mais controlado. Em Portugal, é nos Estados Unidos. É no Brasil, é em todo o lado. Portanto, porquê é que tu achas, o que tu estás a dizer parece até fazer sentido, mas porquê é que as pessoas não votam no que tu estás a dizer? Sim, as pessoas estão muito zangadas. Estão muito zangadas. O mundo está a mudar muito, as oportunidades de emprego e de emancipação estão mais difíceis, os jovens estão muito zangados e com razão. E com muita razão. Não veem as oportunidades que nós tivemos, por exemplo, e, portanto, a zanga não é provavelmente o melhor conselheiro, muitas vezes. Mas depois há as redes sociais, que, ao contrário do que se poderia inicialmente pensar, dispersam mais o pensamento do que o permitem mais aprofundado, creio eu. Há uma tribalização muito grande. Mas eu acho que o conhecimento... Deixa-me só... Desculpa. Para ver se consigo conjugar tudo. E depois, de facto... depois aquilo que eu te disse, que é o medo muito grande de um futuro incerto. E depois, de facto, o mundo está mais complexo. E, portanto, as possíveis soluções não são chavões. Não são. Isso é um enorme paradoxo. O Mamdani conseguiu, mas também, há que dizê-lo, Nova Iorque... Nas eleições presidenciais que elegeram o Trump, em Nova Iorque, a Kamala Harris teve 60% a 70% dos votos. É como a Califórnia, sim. É diferente. É diferente.
Uma Não, medalha mas tinha é que grandes atenção, mas ele chavões. estava a concorrer contra um tipo, Mesmo contra um assim. tipo também democrata, Mesmo contra o assim, Como. Portanto, é uma cidade muito progressista. Claro. É uma cidade, por definição, por natureza, ainda hoje, muito progressista. Uhum. Não acontece assim tanto em Lisboa, de todo. Não é assim tão simples. Eu acho é que... Mas só a última questão que é aqui muito importante, que é as propostas para problemas complexos não podem ser simples, por definição. Às vezes as mensagens são simples. Mais habitação acessível, ok, mas isso significa o quê? Aquilo que eu agora há pouco tentei explicar, de uma forma muito resumida. Agora, conversando contigo, consegui explicar um pouco, que certamente, obviamente que sim, para quem nos ouve espero que tenha percebido, mas, quer dizer, num debate político vai aparecer logo um jornalista ao fim de 30 segundos, ok, não, mas diga lá, não sei o quê. Portanto, nunca passa a mensagem mais profunda, passa apenas o soundbite. O soundbite ou é eficaz ou então torna-se demasiado simplificado. Eu acho que estamos um pouco aí. A comunicação e os mídias têm enorme responsabilidade nisso. Mas eu acho que foi sempre assim. Acho que a capacidade que um político tem de ter é resumir o que um pensador como tu diz e conseguir passar aquilo para as pessoas. Mas mesmo percebes? assim é preciso algum tempo. Antigamente havia discursos de meia hora, de uma hora. Hoje em dia pedem para... Olha os debates presidenciais. Cada um tem 15 minutos. Mas se falarmos... Assim, não, pronto, estou aqui também a fazer um bocado de advogado do diabo, mas o que acontece é que, pá, tu nunca tiveste uma altura em que as pessoas tiveram tanto acesso à informação. Pá, vamos lá ver, não vamos dourar os anos 70 e os anos 80 Não, como se fosse... de todo. A gente sabe, a malta cuspia para a rua, eu comia um chocolate e atirava para o chão. Epá, vá lá, estás a ver, há a história do Sousa Sintra que atira a garrafa pela janela claro, e parte o vidro. absolutamente. Aquilo, as pessoas vaziam aquilo. Mas informação não é conhecimento. Epá, está bem, mas desculpa lá, mas era tanto num nível como no outro, era muito mais miserável. Estás a ver? Tu a única coisa que podes dizer é que agora o povão tem acesso às redes sociais e consegue refilar. Não é só o povão, todos. Todos, pronto. Mas as pessoas com menos informação e não sei o quê também têm uma voz. E aí eu acho sempre que há alguma responsabilidade de quem tem mais informação que se calhar não conseguiu resolver o problema daquelas pessoas e de repente tem ali um problema, os gajos estavam calados porque o sistema político vazia de filtro em relação a esse tipo de pessoas, não é? E elas não tinham mesmo voz. E de repente, pá, uns gajos oportunistas, não sei o quê, como o André Ventura, e dizem, pá, olha, espera aí, desculpa lá, está aqui, isto afinal é a maioria esta. Pá, eu vou ouvir o que é que os gajos estão a dizer, vou responder de uma maneira eventualmente demagógica às questões que eles põem e isso serve esta porcaria que é uma maravilha. Isto é o que está a acontecer, mas há claramente uma responsabilidade muito grande do Centrão de ter funcionado completamente em bolha e de não ter conseguido arranjar soluções para isso. Portanto, eu vejo mais isto como um problema de lideranças, estás a ver, do que outra coisa qualquer. Porque aí concordo 100% com o que estavas a dizer há bocado, as pessoas... Pá, estes candidatos presidenciais são redondos. Não dizem nada. O Marcos Mendes anda aflito para perceber como é que não diz nada sobre o pacote laboral, não é? O Coutinho Figueiredo quer ser liberal, mas só um bocadinho. Mas também está para... O André Ventura, hoje em dia, está sindical. Alô, está sindical. Ele é o amigo dos trabalhadores. O António José Seguro não consegue dizer duas. Portanto, concorda 100% com o que estás a dizer. E acho que realmente tem que aparecer gajos que se atravessem, porque as pessoas gostam de pessoas que se atravessam. As pessoas sabem que não há soluções perfeitas para nada, para a habitação, para os transportes. Não há. Mas há uma visão. E aparecer uma pessoa que tem uma visão sobre uma situação e que diz, eu vou neste caminho, eu acho que é bastante sedutor. Sim. No amor, na política, em tudo, não é? Claro. Bom, repara, a sociedade continua a fazer debates, a fazer encontros, a fazer conferências, a fazer propostas. Agora, aquilo que está a chegar de facto à maioria da sociedade são soundbites. Isto na televisão, isto nas redes sociais, mais nas redes sociais do que na televisão. Nem tenho a certeza, a televisão também está a ficar uma rede social. Portanto, há aqui uma responsabilidade grande. Agora, essa responsabilidade é dos especialistas nos temas
ou é mais dos especialistas em comunicação? É em ambos, mas há aqui um trabalho muito grande dos especialistas em comunicação. Não sei como é que isto se resolve de uma forma verdadeiramente eficaz, ou seja, transmitir mensagens não é do que deve ser, é do que deve ser debatido, do que realmente importa, para chegar à maioria das pessoas. Isto Eu é uma acho que estamos a transformação chegar a uma importante. altura em que as pessoas têm que começar a funcionar um bocadinho mais como o André Ventura, serem mais concretos. Não é? Há pouco falámos disso. Acho que nisso o André Ventura é mesmo mais concreto, candidatos mesmo democratas- saltando da falámos opinião. disso. Eu acho que os políticos do PSD, do PS, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda... Não é saltando de opinião. Não. O que eu estou a dizer, não, mas o André Ventura salta de Sim, opinião. claro. Eles não devem saltar de opinião, mas devem ser mais vinculados. Pá, o Seguro teve a coragem de não ter coragem de dizer que era de esquerda. Epá, enfim, ele até hoje vai pagar, eu acho que ele vai pagar esse preço, não passando à Os segunda candidatos volta. presidenciais, neste momento, eu no outro dia ouvi o Nuno Artur Silva a dizer isso na televisão, Sim. fazem lembrar aquela máxima do Groucho Marx, estes são os meus princípios, mas se vocês quiserem eu tenho Eu outros. tenho, exatamente. Quer dizer, não pode ser. Acho que, apesar de tudo, a coerência e a transmissão de mensagens fortes poderá vingar na sociedade. Foi isso que fez com que o Mandami também conseguisse. Agora, de facto, é um pouco estranho porque é que isso não é feito por alguns candidatos democráticos para as várias áreas. E no caso das cidades, voltando ao nosso tema principal, isso é ainda mais visível porque, de facto, quanto mais próximas são as questões, mais objetiváveis elas podem ser. Claro. Como é evidente. Epá, acho que é uma maneira ótima para acabarmos esta conversa. João, adorei a conversa, gostei imenso, foi super esclarecedora e epá, nós continuaremos a falar Claro que sim. fora, sem câmaras. Muito bem, claro que sim.